Um exemplo clássico que é dado dessa matriz do Ansoff é a da Coca-Cola, né? Embora nessa imagem aqui os eixos estão diferentes, né? O mercado e o produto, na outra estava produto e mercado. Mas então, de alguma maneira, né? Então, o mercado existente, um produto existente, essa estratégia de penetração do mercado. Então, por exemplo, a Coca-Cola trocando embalagens ou fazendo algo nesse sentido para conseguir expandir esse mercado que ela já tem, né? Já é consolidado. Por um outro lado, né, um mercado que já existe, mas os produtos novos, desenvolvendo uma linha, por exemplo, Diet ou Zero, né, então está desenvolvendo aí um novo mercado, né, para um produto que, de alguma maneira, já existe. Eu tenho, por outro lado, aqui, então, né, um mercado existente, um novo produto, né, a Cherry Coke, a Coke Vanilla, enfim, essas outras diferenças cocas que a gente tem aí, né? E aí, no caso da diversificação, né? Por exemplo, saindo aqui do refrigerante, indo, por exemplo, para a venda de camisetas ou roupas, né? Ou outros elementos da marca, ou mesmo para sucos ou vitaminas, né? Que tem uma certa relação com o mercado de bebidas açucaradas, mas não necessariamente, né? Então, talvez essa figura, assim, auxilia a gente entender, né? Essas diferentes estratégias existentes, né? Em relação à marca da Coca-Cola e transpor um pouco isso para os destinos turísticos, né? Como é que seria? É um exercício que acho que é interessante a gente começar a fazer, né? Discutir mesmo no nosso encontro síncrono, né? E aí, então, vendo, né, as estratégias que diferentes destinos utilizam para se promover, ou seja, então, seja para promover, enfim, tendo em vista esses elementos aqui, né, para aumentar a sua penetração no mercado, para desenvolver novos mercados, né, ou novos produtos, enfim, algumas diferentes estratégias que são utilizadas, estratégias principalmente de comunicação, e a gente vai retornar um pouco aí depois, né, quando a gente vê os diferentes canais de comunicação existentes. Então, eu tenho, por exemplo, uma clássica, né, que são os eventos. Então, a gente vê aí desde o século XIX, aí, com as grandes exposições, né, os destinos promoverem eventos como uma maneira, então, de gerar mídia sobre si e também de gerar um certo esforço conjunto, né, coletivo do próprio destino em se estruturar para os visitantes, para recepcionar esses diferentes visitantes, né. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o primeiro guia existente, né, foi um guia vinculado à exposição de 1935, do Centenário Farroupilha. Então, com isso eu quero dizer assim, o quanto esses eventos seguem, né, como maneira importante de criar um turismo, muitas vezes, em um local em que não existe, né? Ou então, eu captar um evento que já existe, como, por exemplo, as Olimpíadas ou a Copa do Mundo e os mega eventos, né, que são utilizados como uma maneira também do destino ganhar mídia em relação a isso. Um caso bastante interessante que a gente pode debater também foi o Fórum Social Mundial, né, que conseguiu ter esse efeito de colocar o destino Porto Alegre no mapa, né, internacional, que antes não existia, ninguém conhecia, e aí a cidade fica conhecida no mundo inteiro, né? Só que, de alguma maneira, enfim, toda essa estratégia, né, foi muito vinculada a uma gestão específica, né, e depois isso acabou se perdendo, né? Dentro dessa mesma época, aí também, né, além do Fórum Social, que tinha essa estratégia e que conseguiu colocar a cidade, digamos assim, um certo mapa do turismo internacional, né, eu tinha, por exemplo, a Semana do Turismo ou outros eventos, né, como Porto Verão Alegre, enfim, diferentes eventos que faziam, então, uma certa... lidavam muito com esse tema da sazonalidade no destino, né, e geravam, então, diferentes promoções, diferentes interesses, né, em que as pessoas viessem a visitar a cidade. A gente pode ver isso, né, na própria Fena Doce ou a Expofeira, em Pelotas, também aplicado, né, então, o quanto os eventos seguem sendo uma estratégia interessante, inclusive porque eles permitem eu dialogar com diferentes públicos, né. Então, tenho desde um evento geral, digamos assim, até eventos específicos, como, por exemplo, esportivos ou culturais, né, conseguem agregar diferentes públicos, né. Na Europa, um caso muito conhecido são os da capital europeia da cultura, que a cada ano é escolhido uma cidade, né. Essa cidade recebe um financiamento para fazer uma série de eventos culturais, enfim,
né, e o quanto isso tem um vínculo bastante forte com uma estratégia de promoção desses destinos, né? Como muitos destinos se lançaram a partir desse ano, né? Em que foi capital europeia da cultura, né? E essa estratégia de eventos, claro, né? Ela tem que estar articulada com uma estratégia geral do destino, senão o evento acontece e, enfim, pouca coisa depois do evento acaba se mantendo, né? Enfim, em relação às Olimpíadas, ali um caso clássico foi Barcelona também, né? Que a gente pode, inclusive, conversar um pouco depois, porque tinha um alinhamento bastante grande entre já uma articulação e uma estruturação do destino, e ela conseguiu utilizar, né, as Olimpíadas como uma maneira de se promover e de se tornar mundialmente conhecida, mas eu tinha de base, né, essa boa estruturação do destino, o que é diferente de outros casos, quando isso não acontece, em que o evento ocorre, a cidade ganha aquela mídia, mas depois, como não tem essa estrutura de base, né, em relação à articulação do próprio destino, isso acaba se perdendo, né? Bom, um outro ponto também que os destinos utilizam como estratégia, principalmente para, enfim, ganhar conhecimento por parte de um público amplo, né? É o merchandising em filmes e novelas, né? Inclusive, é comum agora alguns destinos estabelecerem um setor pop, que são essas film commissions, né? Com o intuito de facilitar ou de captar, né, a promoção enfim, de filmagens e de mídia feita ali, né, seja anúncios publicitários, filmes, novelas, séries, né? Me recordo aqui de Chicago, por exemplo, que trabalha bastante com isso. Vocês conhecem várias séries vinculadas que agora se passam em Chicago, né? Tem aquela polícia dos bombeiros, enfim, depois outras, né? E em relação a isso, né, a própria série, a minissérie da Globo, né, a Casa das Sete Mulheres, colocou Pelotas no mapa para o Brasil, digamos assim, né, e a cidade teve um grande boom de turismo a partir dali, né. Depois, não sei se isso permaneceu ou não, né, acabou não sendo renovado. Em relação às novelas, o Ceará utiliza muito bem essa estratégia, né, a gente já tinha comentado, lançou ali tanto Fortaleza como Jericoacoara, outros destinos, né. Em relação aos filmes, tem o caso da Nova Zelândia com o Senhor dos Anéis, e da Tailândia com a praia, né, e outros tantos. Uma outra estratégia que os destinos também utilizam é uma mídia feita por especialistas, digamos assim, né? Ou seja, então, atrair jornalistas, e a partir desses jornalistas, em que eles façam matérias, escrevam, né, nos seus jornais, nas suas revistas, né, ou blogs hoje em dia também, né, e influencers também, atrair esse tipo de público para que esse público gere uma mídia para o destino, mas não é só a atração do público, né, isso precisa estar vinculado também à existência de um material bastante bem preparado, por exemplo, assim, o destino ter um banco de imagens para que essas pessoas possam utilizar, ou para que isso possa ser divulgado, ter já alguns textos prontos, ter articulado quais são os roteiros de visitação, enfim, ter essa estrutura mesmo, né, para que depois isso possa ser difundido. Um outro ponto são a utilização de intermediários, né, clássicos, como os agentes e operadores de viagem, né, e para esses intermediários, então, tem estratégias como fan trips, né, que são essas viagens de familiarização, assim, de convidar esse público para conhecer meu destino, e também vincula muito, né, um público especialista, de captar dicas e informações de como melhorar a própria estruturação do destino, a participação em feiras, né? E eu tenho algumas feiras clássicas aqui, como agora vai ter, por exemplo, o próprio Festures em Gramado, a WTM em São Paulo, a Fitur em Madrid, enfim, né? As feiras continuam como um espaço privilegiado, principalmente para o contato com outras pessoas do trade, para estudar um pouco o que os outros destinos estão fazendo, né? A partir dessas próprias feiras, né, ou hoje em dia até online, a realização de workshops para esses intermediários, explicando o que é o destino, como vender o destino, né? Uma coisa que cresceu muito agora durante a própria pandemia.
E um outro intermediário que surgiu, né, e que é clássico, são os mecanismos de busca, né? Por exemplo, como é que o meu destino aparece no Google? Como é que eu posso melhorar essa colocação? Será que eu vou fazer uma mídia paga em relação a isso? Comprar algumas posições em relação a isso? E ver quem entra no meu próprio site, né? Como é que é essa navegação? Como é que isso ocorre para que eu possa melhorar essa comunicação direta a partir desse tipo de ferramenta? Um outro elemento que eu tenho é a própria comunicação própria, a partir da existência de um portal institucional, como esse que vocês visitaram anteriormente, a presença de uma mídia paga, né, a própria, enfim, que hoje em dia já está um pouco menos em voga, né, dos folhetos ou dos banners em diferentes sites e anúncios, né, um canal no YouTube. Então, é isso, essa questão da produção do conteúdo, principalmente sobre o destino também, né? E o próprio microtargeting, né? Ou seja, que é essa mídia paga nas redes sociais em que eu posso aí estabelecer alguns filtros de interesse para que o meu anúncio vá diretamente para aquele, enfim, para aquele público-alvo que eu tenho, né? Ou o próprio, enfim, aquilo também é um outro mecanismo que eu tenho, né, que é o redirecionamento. Quando eu visito algum produto, depois aquele produto volta e começa a aparecer no meu feed. Também isso é um outro elemento, né, importante nesse sentido, né? E, além disso, a própria mídia espontânea, que no turismo sempre foi muito importante, né? O boca a boca, os reviews dos comentários, enfim, nas plataformas, o boca a boca online, que a gente chama hoje em dia, né? Tá atento em relação a isso, e se preocupar em relação a esse visitante, como é que esse visitante está comunicando o meu destino, né? Então, vendo essas diferentes estratégias, a gente nota que tem um pouco essa articulação, essa vinculação, né, que é difícil de dissociar entre o que eu estou querendo comunicar do destino, por um lado, né, e por um outro, a própria gerência do destino, né, o desenvolvimento de novos produtos, roteiros, enfim, o modo como o meu destino está sendo contado, as histórias estão sendo feitas em relação a ele, né? Então, eu tenho essa vinculação bastante forte. E, por um outro lado, um outro ponto também, né, é pensar que essas diferentes mensagens e essa diferente comunicação que eu estou fazendo com os visitantes, elas mudam de acordo com o estágio que ele estaria, digamos assim, dentro do processo de experiência de compra ou processo de viagem, né? Se a gente for pensar assim, eu vou ter um determinado interesse em, quando eu estou pensando em viajar, para onde que eu vou ir, enfim, esse momento da escolha, né? Depois o momento de organização da viagem em si, da própria compra, né? A própria visita, e depois na volta, como é que eu vou comentar e divulgar aquele destino. Então, um instrumento clássico que existe em relação a isso, né, no próprio marketing já há mais de 100 anos, é esse chamado também de funil, né, AIDA, ou seja, as mensagens que vão despertar a atenção do meu cliente, outras que vão despertar o interesse, o desejo para a posterior ação. Então, um pouco essa diferença de estados cognitivos também pelos quais vão se passar, né, em relação a isso. Então, inicialmente, simplesmente saber que existe, depois um certo interesse, uma questão mais cognitiva, um desejo, né, mais emocional, para partir, então, para uma ação. Só que hoje em dia, o que acontece, né? Isso daqui está muito vinculado a essa comunicação unidirecional, né? E hoje em dia que eu tenho esse destino, dessa polifonia, digamos assim, que a gente estava comentando anteriormente, né? Qualquer momento desses, eles estão misturados, né? Então, por exemplo, quando eu estou, não sei ainda para onde que eu vou visitar, né? Então, o próprio portal esse que vocês vão visualizar, né? Então, ele vai procurar, talvez, despertar o interesse de vocês em conhecer novos destinos, mas, ao mesmo tempo, também, ali, ele já vai redirecionar para, talvez, como organizar a viagem ou como executar essa compra. Vai ter também depoimentos de outros visitantes, né? E que vocês, depois de viajarem, podem se inserir
nesse novo público, digamos assim, né, o quanto esse funil, ele não é mais tão um funil assim, né, mas é como se fosse um labirinto, né, em relação a essas diferentes comunicações, né. E aqui no livro que eu recomendei a leitura para vocês, né, que ele vai nos comentar um pouco isso sobre essas diferentes ações e tipos de informação detalhado, né, em relação, por exemplo, ao estágio pré-compra, o que a pessoa está buscando, depois quando encontra o serviço e quando o estágio pós-compra, né? Então, as diferentes ações, os objetivos desses diferentes tipos de comunicação em cada um desses estágios, né? É uma coisa importante de se considerar. Né? E aí, então, os diferentes canais que eu teria para me comunicar com os visitantes, muitos dos quais a gente já viu ali naquelas estratégias, né? Então, os canais de comunicação em marketing, os canais de entrega do serviço e as mensagens organizadas fora da comunicação. Então, quanto tudo isso são essa polifonia, né, que vai atingir o nosso público-alvo e o quanto o gestor do destino tem que estar atento, né, ao que está sendo dito e como interagir nesses diferentes frontons, digamos assim, né, para manter uma mensagem coerente.